4 dicas para começar uma trajetória de sucesso bilíngue com seu filho. Hello family, eu sou a Rafa Spezia, professora de inglês há 17 anos e fundadora da Cotton Can English for Kids, uma rede de franquias que já ajudou mais de 8 mil crianças entre 0 e 8 anos de idade a se apaixonarem pela língua inglesa de forma muito lúdica. Antes de eu começar a falar um pouquinho sobre esse tema, de como começar essa trajetória bilíngue de sucesso, eu gostaria de te pedir para vir aqui se inscrever no meu canal, dar um like aqui no vídeo, porque isso vai ajudar muito a impulsionar esse vídeo para outras famílias e que também podem se beneficiar desse conteúdo tão importante e iniciar essa trajetória bilíngue de sucesso dentro das famílias. O seu filho começou assistindo as aulas online, sem problemas, e do nada, puf, ele joga bomba e diz que não quer mais participar das aulas online. Por acaso isso já aconteceu com você? Esse é um desafio muito comum que quase todos os pais enfrentam, principalmente nesse ano de 2020, em que nós tivemos muitas aulas online e que foi toda uma adaptação para as crianças. Eu tenho certeza de que você, mãe, daddy ou familiar de alguma criança já passou por essa situação. Eu já passei. E se você não passou ainda, é porque com certeza você adotou algum desses métodos aqui que eu vou falar hoje aqui no vídeo, tá? Até eu já passei por isso e eu sei desses métodos, imagina, né? Então, é o fato de que a criança se dispersa muito facilmente, muito rápido. E é um desafio elas manterem o foco por muito tempo. E essa atenção, family, eu quero falar agora aqui que é muito importante para vocês. Criança dispersa não é déficit de atenção, tá? Segundo a definição da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, é um transtorno neurobiológico de causas genéticas e que aparece lá na infância, e que frequentemente acompanha o indivíduo em toda a sua vida. E uma criança dispersa é normal. O complicado, às vezes, quando começa a afetar a performance pedagógica do filho, né? Então, preste atenção. O transtorno, ele é real, mas não deve ser confundida com a desatenção que as crianças têm tanto, né? Em determinadas fases do desenvolvimento infantil. Se você assistiu um outro vídeo meu aqui, eu vou deixar aqui embaixo o link também. Eu falo um pouquinho sobre quanto tempo cada criança tem de concentração, né? Então, o que você sabe que é concentração? Segundo o dicionário, é um ato ou efeito de concentrar-se. Capacidade de dirigir a atenção ou pensamento para uma ideia, um assunto ou tarefa em particular. Ou seja, quando a pessoa foca a sua atenção em algo específico, isso é atenção. E você já deve ter visto seu filho brincando ou mantendo a atenção apenas numa atividade. Isso mesmo, isso sim é manter o foco. Mas é normal que as crianças percam o foco muito rapidamente, não é mesmo? E por quê? Porque tudo é novo para elas, tudo é maravilhoso. Tudo que elas vivem, elas vivem nesse mundo parece um mundo faz de conta. É um brinquedo desse tamanho aqui, parece que é uma princesa, um negócio de um castelo, né? Elas conseguem ter essa imaginação muito fértil, né? E muitos pais têm dificuldade de fazer os filhos prestarem atenção no que eles querem. Como, por exemplo, em aulas online, né? Por quê? Vou passar aqui para vocês, então, algumas dicas de como vocês podem fazer para que o seu filho queira participar das aulas, tá? São algumas técnicas que a gente percebe que os nossos pais, nossos alunos, né? Os pais dos nossos alunos conseguem fazer e que funciona super certo. E que hoje eles estão super satisfeitos, que as crianças aproveitaram para fazer as aulas online e aprenderam muito, tá? Primeira coisa, não coloque o seu filho para fazer algo que ele gosta muito antes das aulas. No começo das nossas aulas online, nós lidamos com muitas situações assim. A criança, o pai e a mãe falavam, ele não quer participar da aula. Por quê? Estava na frente da televisão, assistindo o desenho favorito, né? Nós ficamos muito preocupados com a situação, meu Deus do céu, vamos lá. Conversamos com cada pai e percebemos isso. Que os pais estavam colocando as crianças para atividades muito favoritas deles antes das aulas. E claro que a criança não vai querer parar o que está fazendo, assistindo o desenho favorito ou brincando com o brinquedo favorito antes da aula. Ele vai querer parar, né? E eu vejo que isso acontece com a minha filha também antes das refeições.
Se ela está numa atividade, numa brincadeira, assistindo um desenho que ela gosta demais, para parar aquela atividade, para parar aquele desenho, para ela vir almoçar comigo ou jantar, é um sacrifício. Então, o que é bom a gente fazer? O bom é, vai lá, preparou o almoço, preparou a janta, sabe que vai ter aula online ali, vai um pouquinho antes ali, vai ali com a criança, brinca um pouquinho com ela e venha para a atividade, tá? Então, é bem importante a gente perceber que isso não acontece só com as crianças, tá? Acontece também conosco, adultos. Você quer ver um exemplo bem característico, bem comum? Imagina você assistindo a sua série favorita no Netflix e ela está em uma cena que te deixa de coração acelerado, de tão boa que é, aquela hanging cliff, que é o nome em inglês, aquela parte ali que você quer muito assistir. E de repente toca o seu cell phone. E é hora de se arrumar para ir para a faculdade ou para o trabalho ou o que seja. Você vai pensar 2, 3, 4 times antes de dar um pause naquela cena para ir se arrumar, não é verdade? Ou até mesmo de algum compromisso que você quer muito ir e tal, e que porque você quer ver o que vai acontecer. Então isso também acontece com as crianças, tá? Ok? Se é assim com a gente adulto, se imagine com as crianças, gente, né? Então, family, o que você deve fazer é não colocar o seu filho para fazer algo assim muito maravilhoso, aquela coisa assim que ele gosta demais antes das aulas de inglês, online ou qualquer aula online, tá? É isso então. E a segunda dica que eu quero dar para vocês aqui, fazer com que as aulas sejam mais atrativas. As aulas online são muito atrativas, mas o pai e a mãe tem que dar esse empurrãozinho também. As aulas online são sempre muito bem preparadas, as aulas da Cotton Can, com ótimos conteúdos, bem dinâmica, que chamam bastante a atenção da criança. Ainda mais porque é online, a gente tem que ter essa técnica para chamar a atenção das crianças, né? Mas os pais também têm um papel fundamental nesse ponto. Comece a falar para as pessoas ao redor, o de quanto o inglês é legal, o quanto você gosta de inglês, o quanto seu filho gosta de inglês, que você gosta que ele faz as aulas em inglês. Com certeza, o seu filho vai absorver essa informação e vai começar a pensar igual. Quer ver um exemplo de como falar mal do inglês pode afetar na vontade do seu filho? Eu conheço uma pessoa, tá, que eu sempre ouvia falar que inglês era difícil, que inglês era chato e não gostava de aprender, era muito difícil. E a filha foi sempre escutando isso da mãe e do pai, né? E o que acontece? Hoje a filha é adolescente e pensa a mesma coisa, tá? Essa mesma conhecida colocou a filha no inglês desde muito cedo, porque ela sabia o quanto era importante, mas de tanto ela falar aquelas coisas de que inglês era difícil e tal, a filha acabou adquirindo o mesmo pensamento, pois a filha achou, como a mãe não precisava de inglês, ela também não ia precisar. Oh. Então, não que o pai e a mãe que não falam inglês é um problema, não. O problema é o pai e a mãe reproduzirem esse tipo de conhecimento, esse tipo de pensamento, dizendo que inglês é chato, é ruim, porque as crianças absorvem tudo ao nosso redor. Então, family, tomem cuidado. A criança é realmente uma esponjinha. E mesmo que ela esteja lá brincando no cantinho, ela está prestando atenção em tudo que você está falando ali para outra pessoa. Não é verdade? Então, a partir de hoje, eu quero que vocês comecem a mostrar o quanto fazer aquela aula é legal, o quanto você quer que seu filho faça, o quanto é importante. E comece a deixar essa aula ainda mais interessante. Então é isso, family. Você precisa criar situações onde o seu filho fique interessado na aula. Eu acho que saber que os pais gostam, que os pais ficam felizes com isso, é algo que realmente vai fazer com que a criança goste. Não pressionar falando do futuro, o trabalho é bom pro teu futuro, não. Acho que a criança tem que ver o que é para a vida dela naquele momento, tá? E tem um espaço reservado só para aula. A gente sabe que isso é uma coisa bem muito importante. Ter um espaço da casa que seja só para aula online, né? Sabemos que nem todos têm a possibilidade de possuir um lugar próprio para estudar, mas tem que ter um espaço só para o seu filho estude, né? Pode ser um espaço ali na mesa da cozinha, né? Onde não tem muita gente passando, algo que a criança possa não tenha muita dispersão, que seja mais silencioso, bem iluminado, confortável, tá? Porque isso ajuda muito na aprendizagem da criança, tá bom? Com certeza a criança motivada vai conseguir aprender mais, vai ter motivação para estudar e sem perder muito foco. Afinal,
todos os estímulos ao redor de onde a criança está, pode ajudar a perder o foco, tá? Então, silêncio, silence, uma boa iluminação, uma boa ventilação e um espaço para que a criança possa fazer ali, né, colocar o tablet, cuidar para usar o celular na aula online, porque às vezes o celular é muito pequenininho, é difícil a criança ficar olhando, mas o computador fica melhor, até porque o computador fica ali em um lugar fixo, não fica caindo, né? Tá? Então, façam essa aula do online um momento especial, um momento de felicidade e que a criança realmente se sinta confortável, tá? Não precisa ter um espaço maravilhoso, sim, que seja só para o estudo. A gente sabe que qualquer cantinho é suficiente, né? Mas é importante que a criança não tenha barulho, que não passe calor ali, que isso acaba desconcentrando a criança do foco principal, né? Ter uma rotina, manter uma rotina programada para os estudos também é muito importante. Programar os horários que a criança vai participar das aulas. E sempre que houver necessidade de dar um intervalinho para a criança, não deixar ela com aulas muito longas, né? Máximo ali meia horinha de aula é suficiente e é o que a criança realmente consegue concentrar com bastante qualidade, tá? E claro, né, gente? Também ter tempo para as brincadeiras. Deixar que a criança se expresse em relação a essa rotina, adaptando se possível. Não dá pra ficar o tempo inteiro estudando, né? Igual na escola. As escolas não ficam o tempo inteiro estudando. Eles têm uma pausa para poder brincar com os amigos, né? Uma pausa pro lanche, tá? E isso é importante também ter nessa rotina de casa, tá bom? Evitar também momentos de correria, de estresse. É importante também a gente lembrar que as crianças não podem se sentir muito sobrecarregadas, que elas realmente precisam de tempo livre para descansar e fazer outras atividades sem programação prévia. Não precisa ser tudo programado também, né? E é fundamental planejar o cotidiano das crianças e que os pais tenham em mente que cada criança é única, né? Algumas crianças conseguem sair da sala de aula e ir direto para um curso extra de inglês ou uma natação, por exemplo, enquanto outras precisam de um intervalinho maior, dar uma descansadinha, né? Fazer alguma outra atividade de relaxamento, tá? Então, cada criança é única, ok? Mas é importante que você, family, mamãe e daddy, pratique essas dicas com o seu filho. Eu tenho certeza que vai dar super certo. Não colocar, então, algo super maravilhoso, assim, super interessante, que vai tirar a atenção da criança, que ela não vai querer parar para fazer uma aula online, por exemplo, né? E mostrar para ela quanto o inglês é bom, o quanto aprender inglês é divertido, o quanto isso é bom para ela, o quanto você fica feliz por isso. E também ter uma rotina, um ambiente adequado para que o seu filho faça a aula, né? De preferência num computador, porque nos celulares ele fica caindo, né? Isso também dispersa bastante a criança, tá? Ok? E uma dica extra aqui para vocês é sobre um livro que tem o seguinte título: Meu Filho Não Quer Estudar, do Fábio Ribeiro Mendes, que ele mostra no livro que o que está em jogo aqui é de como nos relacionamos com nossos filhos ao tentar educá-los, principalmente nessa era tecnológica e que é tão diferente de tantas outras que nós já vivemos, né? A tecnologia está aí, o computador está aí, as aulas online estão aí e nós precisamos ter esse equilíbrio com as crianças, né? Ela está aí para ficar, né, gente? Não, acho que não vai mais embora essa tecnologia para os estudos, né? Acho que é algo muito bom se bem aproveitado, tá? E se você quiser receber mais dicas sobre aprendizagem de inglês na infância, você pode entrar aqui no meu grupo do Telegram, vou deixar o link aqui abaixo. Lá eu posto várias dicas para as famílias poderem aplicar o inglês em casa de maneira bem lúdica, você não precisa ser fluente para isso. São dicas de músicas, frases que você pode aplicando no dia a dia e que com certeza vão ajudar muito nessa segunda dica que eu falei para você aqui hoje, que é mostrar o inglês como algo legal, algo divertido. Tenho certeza que se você aplicar um pouquinho de inglês todos os dias com seu filho, você vai ver um milagre acontecer, né? Aquela criança feliz e bem motivada para aprender inglês. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, curtir esse vídeo, deixar um comentário. E se quiser compartilhar com algum amigo que tem filhos pequenos para ajudar com essa dica em relação ao inglês, tá bom? Thank you so much e conto com você para me ajudar nessa trajetória do sucesso bilíngue das crianças. A kiss and a hug from Teacher Rafa to your family. Thank you, see you!